mas se mostram cada vez vencendo. Vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Olá, irmãos. Em nome da Federação de Homens da Terceira Região, eu quero saudar a todos os amados irmãos, na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é motivo de muita alegria e nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade e esse privilégio de podermos estar cultuando ao nosso Deus em celebração ao mês do homem. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez que esse dia que se passou, o dia 15 de julho, foi o dia o qual nós celebramos o Dia Nacional do Homem, o qual foi criado para nos trazer a memória e nos conscientizar da necessidade que nós temos de cuidar da nossa saúde física, e não só da nossa saúde física, mas aproveitamos a oportunidade para também falarmos a respeito também da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional e do nosso relacionamento social e nosso relacionamento com nossos familiares, amém? E eu gostaria de iniciar esse culto lendo na palavra de Deus, lá em Salmos, no capítulo de número 23, é um salmo bastante conhecido, né, que nós sabemos de cor e salteados, mas é importante porque ele traz uma promessa para as nossas vidas nesse tempo de pandemia, nesses tempos de isolamento social, amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoar mais uma vez a porção da sua palavra. Amém? Eu gostaria de convidá-los agora a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria no coração, Senhor. Ó Deus, que nós recebemos, ó Pai, de Ti, Senhor, essa bênção, Pai, de poder estar participando de mais um culto de adoração a Ti, em celebração, Senhor, ao mês do homem, Pai. Nós te rogamos, Senhor, que Tu estendas a Tua mão, para que tudo que for feito, Senhor, neste culto, seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. E que seja também, Senhor, para a edificação, Senhor, das nossas vidas, da nossa vida espiritual, da nossa vida social, da nossa vida emocional, Senhor. E também, Senhor, do nosso relacionamento, Senhor, juntamente com os nossos familiares. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço e te louvo, Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém.
do meu coração, seja o monte pra onde eu vou, a fonte onde bebo, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja a sombra que me cobre, razão da minha vida, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, e do meu coração seja o vento a me levar, guiando ela no mar, oh, minha canção. E do meu coração seja fogo a me aquecer, o guia dos meus dias, oh, minha canção. E do meu coração seja o vento a me levar, guiando ela no mar, oh, minha canção. E do meu coração seja fogo a me aquecer, o guia dos meus dias, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, jamais me deixará, não me deixará jamais, 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 jamais me deixará, não me deixará jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, jamais me deixará, não me deixará jamais, jamais me deixará, não me deixará jamais, jamais me deixará, não me deixará jamais, jamais me deixará, não me deixará jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh.
Aqui, Senhor, estamos nós com muita gratidão. Agradecer a Ti, Senhor, pela salvação. Nós somos gratos por tudo que nos dás. Nós somos gratos pela Tua santa voz. Renova-nos, Jesus, com Teu bondoso amor. Nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor. As orações, as petições, Tu ouves com amor. Tu és Jesus, a nossa luz e Salvador. Nós somos gratos por tudo que nos dás. Nós somos gratos pela Tua santa voz. Renova-nos, Jesus, com Teu bondoso amor. Nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor. Somos gratos. Olá, meus amados, amados varões, homens valorosos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio César Flutti, mais conhecido como Flutti, o Tesouro. Congrego na Igreja Metodista em Vila Mazei. Ocupo o cargo na Federação como secretário de comunicação e sou também SD do Distrito Norte. Quero parabenizar todos os homens que no último dia 15 foi comemorado o Dia Internacional do Homem. Parabéns para nós! Isso! Olha o nosso dia, que maravilha! Dia abençoado, como todos os dias, né? É o Dia do Homem também, né? A Federação organizou no mês de julho, nos quatro sábados desse mês, uma série de conferências. No dia 4/11, iniciamos com uma palestra sobre o tema fortalecimento do relacionamento familiar. Quem nos trouxe essa palavra foi o pastor Marcos Antônio Garcia, que pastoreia a Igreja Metodista em Santo Amaro. No dia 11/4, quem nos trouxe a palavra foi o pastor Alexander Christian, pastoreia a Igreja Metodista em Campo Belo. Ele nos trouxe a palavra fortalecendo o homem interior. Foram 2 palestras impactantes, palavras que foram proferidas que nós precisávamos ouvir. Exatamente.
Nós, às vezes, achamos que nós somos, né, o bambambam, sabemos tudo, mas muita coisa que foi dita fez com que nós podemos saber, porém, fortalecer ainda mais naquilo que achamos que está com uma pequena deficiência. E vamos ter, né, hoje nós vamos ter uma linda palestra, que daqui a pouco eu vou falar quem é o nosso palestrante. E no dia 25 vamos ter outra palestra. Também eu acho que você não deve perder, tá? Eu quero, antes de passar a palavra para o nosso pastor, que vai nos trazer uma palestra super abençoada, eu quero ler um salmo que é da família Flood, que adotou esse salmo para nós, a qual até uma música linda que muitos cantam. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Vamos ler então o Salmo 27. Eu vou ler o Salmo 27, do versículo 7 ao 14. Salmo 27, do 7 ao 14. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responda-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Confia em Deus, ó Senhor. Essa leitura que eu fiz do Salmo 27 está na Nova Tradução, tá? Então parece que alguns irmãos, ao ler, encontrou algumas palavras diferentes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Irmãos, está preparado? Vamos ouvir agora uma palestra que olha sinceramente, essa palestra, vamos ficar atento, muito atento, porque vai impactar também. Essa palestra vai falar sobre saúde emocional do homem. Nós não somos de ferro. Temos as nossas limitações. Às vezes somos pouco relapsos em questão da nossa saúde. E como está o nosso emocional? Irmãos, é grave, hein? Temos que nos cuidar. Antes de passar então a palavra para o pastor, a qual daqui a pouco eu vou apresentar, quem vai nos trazer a palavra, eu quero orar para esse pastor. Esse pastor, que ele fale não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Preste bem atenção. Irmãos, nós precisamos nos unirmos, nos entregarmos aos pés da cruz. Não está fácil. O isolamento, muitas coisas estão acontecendo, muitos homens valorosos
vidas importantes, mulheres, crianças, anciões, estão perecendo, dado a esse inimigo invisível. Não esqueçamos de orar para que Deus fortaleça a nossa vida, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós precisamos muito disso. Vamos orar então? Eu quero orar para o nosso amado pastor Paulo Bessa da Silva. Ele que vai nos trazer a palestra sobre o tema Saúde Emocional do Homem. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças pela nossa vida, pelo dom da vida. Ó Senhor Deus, temos fraquejado em alguns caminhos, temos pecado, Senhor Deus. Temos fazendo coisas que os teus olhos não lhe agradam, Senhor. Fortaleça a nossa vida, Senhor. Que nós não caiamos em tentação, que livramos do mal. Como foi falado no dia 4/11 sobre o fortalecimento da vida familiar, fortaleça a nossa família, Senhor. Nós somos o sacerdote que cuidamos da nossa casa, Senhor. E também sobre o nosso íntimo do homem, fortalecer o íntimo interno do homem. Ó Senhor Deus, agora vamos ouvir uma palavra que vai ser bênção para nossas vidas, Senhor, que é a saúde emocional nossa. Precisamos ouvir essa palavra, fala nos nossos corações, que o nosso vaso se quebre, Senhor, e que se façamos um vaso novo e podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Esteja com Paulo Bessa, põe as palavras em sua boca, na sua mente. Sabemos que, além de ser pastor, ele é um grande psicólogo. Vai nos trazer aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Em poucas palavras, te peço e te agradeço nesses momentos que estamos em comunhão contigo. Fortalece a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Amém. Fica na paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. E hoje eu entendo que estou falando mais especificamente para os irmãos da Federação de Homens da Terceira Região Eclesiástica, mas também estendo a minha saudação a todas as pessoas que estão participando deste evento conosco. Eu quero agradecer esse convite que a Federação de Homens da Terceira Região fez para mim, como parte das atividades concernentes ao mês do homem e ao dia do homem, mais especificamente. É uma honra estar aqui trocando algumas ideias com vocês, algumas impressões, e eu entendo que não estou pura e simplesmente fazendo uma palestra para vocês, mas estou instigando a cada um de vocês a pensarem um pouquinho sobre algumas questões. Eu quero dizer para vocês que escolhi a perspectiva da promoção da saúde, em vez mesmo de falar de prevenção de doenças, por exemplo. O tema que me foi proposto foi saúde do homem, e eu estou aprofundando, colocando um pouquinho aí também, a saúde do homem em tempos de pandemia da Covid-19, que é o que nós estamos enfrentando no presente momento no Brasil e no mundo, né? Essa escolha dessa perspectiva de promoção de saúde, em vez de prevenção de doenças, por exemplo, é uma abordagem que, em vez de enfatizar a doença, coloca os holofotes sobre uma questão positiva que é a saúde. Você pode até perguntar para você mesmo se eu estou ignorando males que tenha cometido a todo mundo em geral e aos homens em particular. Males como a depressão, por exemplo, a depressão não é só uma tristeza profunda, como muita gente pensa, mas é uma doença que se manifesta com diferentes sintomas em diferentes pessoas.
nós não daríamos conta de falar adequadamente dessas manifestações de sofrimento neste curto espaço de tempo. Mesmo reconhecendo a importância de que os homens recebam atenção, de que recebam cuidado, recebam alívio dos sintomas que não só a depressão carrega, mas que outras doenças, outras patologias carregam também. Então, eu incentivo vocês, todos, a pensarmos na adoção de comportamentos e maneiras de pensar que aumentem o nosso bem-estar, em vez de só nos preocuparmos em retirar o que possa resultar em alguma doença. Eu incentivo vocês a pensar em ações que nos livrem ou que nos auxiliem a lidar melhor com o estresse causado pelo isolamento, por exemplo, pelas preocupações financeiras que estão juntos ou que estão juntas aqui nesses tempos, pelo temor de sermos contaminados e sofrermos com a Covid-19. Eu quero enfatizar que saúde não é meramente o oposto de doença, a ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Só posso dizer que estou com saúde quando esses três fatores estão presentes. Ou seja, quando o meu corpo funciona bem, quando eu resolvo razoavelmente bem os desafios que a vida me apresenta. Nós podemos então falar um pouco de alguns fatores que nos ajudam a ter uma vida saudável em termos psicológicos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre adaptação. O que é adaptação? Adaptação não é acomodação, também não é resignação. A adaptação, como eu estou falando aqui, significa a capacidade de dar respostas adequadas para os desafios que a vida nos apresenta. Nós podemos dizer que as nossas respostas são bem adaptadas, que são respostas boas, quando nós nos sentimos satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo, diante de um determinado desafio. Quando esta resposta que nós damos ao desafio tem a mesma natureza que o desafio, tem a mesma natureza que o problema, e quando essa resposta, quando esse meu comportamento não fere as convenções morais, éticas da sociedade nas quais nós vivemos. Ou seja, essas respostas não despertam conflitos morais em mim ou nas outras pessoas ao meu redor. Claro que em alguns momentos nós vamos provavelmente reagir de um jeito que não corresponde necessariamente à moralidade das outras pessoas, mas nós podemos dizer que estamos dando respostas adaptadas para garantir a nossa saúde, por exemplo, diante das dificuldades afetivas. Quando nós tratamos dessas dificuldades afetivas ou os desafios afetivos, às vezes não é nem dificuldade, é a nossa carência afetiva mesmo, a nossa necessidade de afeto. Quando nós, às vezes, ficamos muito tempo no trabalho para fugirmos de situações que talvez sejam desconfortáveis em relação a esse campo afetivo da nossa vida. Se nós ficamos no trabalho, querendo dessa forma, consciente ou inconscientemente, resolver a nossa carência afetiva, as nossas dificuldades de relacionamento com alguém, esta não é uma resposta adequada. Por quê? Não é porque eu estou fugindo de encarar o problema, mas é porque trabalho não tem a mesma natureza que afeto. Então não posso tentar responder a uma necessidade afetiva com algo que pertence ao campo produtivo, como é o caso do trabalho, como é o caso dos estudos. Então é importante nós prestarmos atenção a isso. As nossas respostas são respostas que têm a mesma natureza, os nossos comportamentos têm a mesma natureza que as questões que nós estamos tentando resolver. Gera conflito moral? Se não gera conflito moral, então nós aumentamos as chances dessa resposta, desse comportamento ser um comportamento bem adaptado, que aumenta as chances também de nós gozarmos aquele bem-estar físico, psíquico e social que nós caracterizamos como saúde. Para garantir a nossa saúde, é importante que nós apresentemos congruência. Eu estou falando aqui uma palavrinha um pouquinho complicada, mas não é difícil de vocês entenderem. O que é congruência? Congruência é a compreensão que nós temos da situação que estamos vivendo neste exato instante, nesse exato momento, e a reação compatível com aquela compreensão. Nós somos congruentes quando estamos irritados
e admitimos que estamos irritados. Um sinal de incongruência, ou seja, do oposto da congruência, acontece quando alguém está muito irritado, você percebe que ele está com o rosto vermelho, que ele está falando alto, que as suas expressões todas são mais agressivas, e você fala com essa pessoa, acalma um pouco, e ela responde, mas eu estou calmo. Isso há uma incongruência, ou seja, a reação da pessoa à nossa fala, ao nosso incentivo a que ela se acalme, é entendido de uma maneira equivocada, ou seja, não corresponde ao que aquela pessoa percebe a respeito de si mesma naquele instante. Então esta é uma resposta incongruente. E a congruência está associada ao bem-estar do mesmo jeito que a incongruência está associada ao mal-estar, e, consequentemente, a uma falta de saúde plena. Então por isso é importante nós expressarmos o que estamos sentindo com sinceridade, sem cera, sem polimento. Claro que tomando os cuidados para não agredirmos as outras pessoas, mas ao mesmo tempo sendo capazes de reconhecer se estamos tristes e reagimos de uma maneira que é compatível com essa tristeza. Mas se estamos tristes, não devemos reagir com agressão, como muitas vezes nós encontramos homens e mulheres fazendo, né? Uma outra coisa que pode nos auxiliar, pelo menos no aumento de chances de termos uma saúde aí no seu aspecto social mais satisfatória, é a característica da empatia. O que é empatia? Empatia é uma tentativa minha, uma tentativa sua de colocar-se no lugar do outro. Quando nós estamos nos relacionando com alguém, nós precisamos exercitar a empatia. E como eu disse, empatia não significa que eu vou sentir exatamente tudo que o outro está sentindo, mas eu vou me esforçar para tentar compreender o que o outro está sentindo, o que a outra pessoa está sentindo. Então a empatia é esse esforço de colocar-se no lugar do outro, de interpretar os sentimentos, os temores, as palavras da outra pessoa e até mesmo os comportamentos não verbais, como um levantamento aí da sobrancelha, né, o sorriso que a gente apresenta no rosto, ou em alguns momentos até uma postura talvez seja mais contida por parte da outra pessoa, a pessoa que está muito encolhida, por exemplo, eu posso tentar me colocar no lugar daquela pessoa e compreender, e esforçar-me por compreender o que será que está levando aquela pessoa a se encolher tanto em termos posturais. Quando nós falamos aqui da Covid-19, nós podemos dizer que, por incrível que pareça, nós estamos nos tornando mais resilientes. O que é resiliência? Resiliência é um outro aspecto presente no nosso psiquismo, e resiliência significa a capacidade nossa de aprender com as frustrações, com os fracassos, de não repetir os mesmos erros, mas ao mesmo tempo, quando estamos enfrentando uma situação tão complicada como essa da Covid-19, nós desenvolvemos uma série de comportamentos, de maneira de pensar, predisposições que nós chamamos de atitudes, que nos auxiliarão ao longo da vida quando enfrentarmos situações que são razoavelmente semelhantes em termos de frustração, em termos de privação das nossas vontades. Por isso, eu posso dizer para vocês que nós temos nos organizado e temos nos reinventado a nós mesmos nestes tempos de pandemia. Muita gente está descobrindo a melhor versão de si mesma nesses tempos. Nós aprendemos com a frustração de não poder sair de casa, de trabalhar ou mesmo estudar no mesmo ambiente físico em que estão as outras pessoas. Com muitas dessas habilidades, nós podemos ensinar outras pessoas também a ser resilientes. Ou seja, quando eu compartilho uma experiência minha diante dessa situação de frustração com outras pessoas, eu estou ajudando essas outras pessoas a serem resilientes também e estou colaborando para a promoção da saúde destas pessoas. Os sinais de alerta nesses casos são acesos quando percebemos que o homem está se sentindo mais ansioso, quando sente uma pressão no peito, falta de ar, insônia, aumento da irritabilidade, quando torna-se mais emotivo. Não há nada errado em ser mais emotivo necessariamente. A preocupação aumenta quando
esse tornar-se mais emotivo, impede a pessoa de funcionar normalmente em sua rotina. Ou seja, todos aqueles sintomas que eu apresentei antes, nós ficamos um pouco mais preocupados com eles quando eles paralisam a pessoa, quando a pessoa não consegue realizar as tarefas, as coisas que ela costumava fazer com regularidade na sua rotina. Então, quando essa rotina é quebrada, e é quebrada em função desses sintomas, a irritabilidade, ansiedade, dor no peito e etc., aí sim nós temos que ficar um pouco mais preocupados. A intensidade e a frequência com que essas alterações são notadas também é algo importante, né? Pois um ou outro episódio isolado dessas manifestações não precisa servir como um alarme. A paralisia, contudo, diante das tarefas cotidianas, indica que é bom procurar a ajuda do pastor ou da pastora, o que pode levar, depois disso, ou concomitantemente, a uma busca de apoio de um profissional da saúde mental. O descuido exagerado com a aparência está acontecendo também é algo que a gente pode prestar atenção. A incapacidade ou falta de absorver novas informações, quando isso não acontecia anteriormente, também pode demonstrar que o sinal amarelo está aceso. Isto é, você pede para a pessoa com quem está conversando para que ela repita algo que ela já tenha falado várias vezes e ainda assim você não entende, isso talvez seja uma demonstração de que o cérebro não está com a capacidade plena de absorver novas informações, ou talvez não está com vontade mesmo de escutar o outro de uma forma apropriada. Nós continuamos perguntando: como estão as suas reações emocionais? Você reconhece o que está sentindo e expressa isso de forma coerente? Lembra daquilo que eu falei lá, da congruência? A gente que está triste, mas expressa raiva, agride, ou seja, suas respostas não são congruentes com a emoção efetivamente experimentada. Se há uma mudança drástica na maneira como você se relaciona com outras pessoas, também isso é uma indicação de que algo não está muito bem. Você está mais isolado mesmo por falta de vontade de conviver com as outras pessoas? Ou às vezes tem procurado mais as outras pessoas até porque está com medo de ficar sozinho? Então, essas são questões para a gente avaliar. Isolar-se, ou seja, procurar experimentar essa sozinheza e aprender com a sozinheza é diferente de procurar as outras pessoas a toda hora, pura e simplesmente porque está com medo de ficar sozinho. Um outro indicativo de que algo talvez não esteja bem e que é importante procurar ajuda é avaliar a sexualidade do casal, que também pode ser um indicativo de que uma atenção especial precisa ser dada ao quadro geral da saúde do homem, quando acontecem alterações bruscas neste campo. A sociedade como um todo precisa cuidar da saúde mental de seus membros, pois somos nós que trabalharemos para que os vários setores da sociedade funcionem bem após o final deste confinamento a que estamos submetidos. E aí nós podemos dizer que algumas questões que podemos também prestar atenção, claro, quando nós falamos de saúde do homem, eu falei das especificidades da saúde do homem, nós temos que lembrar que o homem tem uma concentração maior de testosterona circulando pelo seu corpo. E a testosterona, ela é responsável pela agressividade que nós podemos apresentar diante do dia que nós vamos enfrentar. Quando eu falo de agressividade, eu não estou falando necessariamente de agressão. Infelizmente, muitas vezes, esse ânimo, essa garra, essa coragem que a gente precisa ter para fazer as coisas, que é o que estou chamando aqui de agressividade, a gente precisa ter agressividade, mas não precisamos manifestar essa agressividade com agressão. Precisamos usar essa agressividade para fazer as coisas com vontade, com ânimo, com demonstração de que estamos de fato engajados naquilo que nós nos dispomos a fazer. E isso, no caso do homem, tem a ver com testosterona, que está em níveis mais altos, por exemplo, quando um corredor, quando um atleta ganha uma determinada competição, né? Os estudos mostram que a testosterona desses atletas, nesses casos, está no nível mais alto e o cortisol está no nível mais baixo. Ou seja, o cortisol é um outro hormônio que está presente na medição, podemos dizer,
do estresse. Quanto mais alto o nível de cortisol, mais alto é o estresse. Quanto mais baixo o nível de cortisol, mais baixo também é o estresse experimentado pelo indivíduo. E nós podemos dizer que há alguns estratagemas, algumas estratégias para nós aumentarmos o nível de testosterona em circulação no nosso corpo, num determinado momento, e diminuirmos o nível de cortisol. Se eu falei que nós temos que enfatizar a saúde, não significa necessariamente negar que essa situação da pandemia da Covid-19 vai gerar algumas consequências psicológicas que são importantes. Por exemplo, uma delas que nós já estamos sentindo, né, é essa sensação que alguns se queixam, que parece que nós estamos sobrecarregados, que o tempo não está sendo suficiente para fazer todas as coisas, não estamos sendo capazes de lidar com as nossas obrigações. Algumas pessoas apresentam dificuldades com sono, outras pessoas aumentam ou têm sentido, experimentado um aumento da sua irritabilidade. A sensação de solidão também pode estar presente, mesmo quando se vive com mais de uma pessoa ou até mesmo com a família. Quando se vive sozinho, contudo, a sensação de solidão pode ser maior. E aqui eu quero fazer uma distinção entre sozinhez e solidão. Sozinhez está mais ligado aos movimentos em que o indivíduo quer um pouco de privacidade, e é algo deliberado, é uma escolha que a pessoa faz, reconhecendo a sua individualidade, sem que ela seja necessariamente antissocial, egoísta ou individualista. A segunda, a solidão, traz uma sensação de vazio, de tristeza, de incompreensão, mesmo estando com outras pessoas às vezes. Algumas pessoas estão em quarentena há mais de 100 dias, com poucos contatos com outras pessoas, e esses contatos às vezes só acontecem quando essa pessoa vai ao supermercado ou uma farmácia, ou o contato se dá mesmo online, né? Em reuniões de trabalho, ou estudos online, ou grupos de discipulado, como é o nosso caso na Igreja Metodista, né? Que esses grupos de discipulado estão acontecendo online, ou em algumas situações em encontros de amigos e familiares nessas plataformas eletrônicas como WhatsApp, Hangout, Zoom, Meet e por aí vai. Desse jeito, nós podemos dizer que a sensação de solidão pode ter aumentado consideravelmente. Para as pessoas que já apresentavam alguma vulnerabilidade ou distúrbio emocional, pode ser que a sua condição psicológica tenha deteriorado, o que leva, em alguns casos, ao abuso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. Substâncias psicoativas lícitas são aquelas que a sociedade tolera, como é o caso das bebidas alcoólicas, do tabagismo, das drogas ou dos remédios que são receitados pelos médicos. Essas são as drogas lícitas. Mas tem drogas ilícitas também, como é o caso da maconha, da cocaína, né? E algumas dessas pessoas, talvez, têm praticado como uma reação a esta solidão que elas têm experimentado, elas têm em alguns momentos passado dos limites e abusam fisicamente ou são violentas junto às pessoas com quem estas pessoas vivem. Podem ser homens ou mulheres. Parece que a violência em situações domésticas tem ganhado uma maior visibilidade, com casos de feminicídio ganhando destaque no Brasil. Infelizmente, mesmo nas famílias evangélicas acontece abuso com a conivência das igrejas, que desincentivam as denúncias às autoridades do Estado. Parece banalizada aquela frase do sujeito violento: eu não sei porque bati, mas ela sabe porque apanhou. Por isso é importante criar uma rede de apoio nas igrejas, bem como cobrar das autoridades um maior investimento na rede de atenção ambulatorial pública, como aquela que é oferecida nos centros ou núcleos de apoio psicossocial, os CAPs ou NAPs, para que a saúde integral seja promovida. A agressão de qualquer tipo é intolerável, seja verbal ou física, velada ou explícita. Para quem teve a Covid-19 e teve que ficar internado, por exemplo, o estresse causado por toda a situação é bastante elevado. O mesmo vale para familiares e amigos mais próximos. Alguns estudiosos e especialistas em estresse, como a Elke Van Hoof, preveem que essa parcela da população que passou pela UTI, bem como seus familiares, essas pessoas poderão apresentar
alguns comportamentos, algum sofrimento tardio, querendo dizer com isso que elas poderão apresentar distúrbios emocionais no período de 3 a 6 meses após o final da pandemia. Algumas pesquisas existentes atualmente mostram um nível de estresse alto na população, mas pode ser que de 5 a 10% da população venha desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Os grupos de risco para que esse estresse pós-traumático apareçam são aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Outro grupo é o grupo formado pelos membros das famílias que foram afetadas ou que morreram, né? As pessoas das famílias que morreram devido à Covid-19. Então, os familiares que permaneceram vivos, obviamente, também representam um grupo de risco em relação ao estresse pós-traumático. Também as mulheres que têm crianças pequenas, que estão mais tempo com essas crianças dentro de casa, confinadas, e até mesmo jovens e adultos que não conseguiram suportar o confinamento. Os estudos ligados à psicossomática, esse é o campo que estuda a relação entre corpo e mente, quase sempre privilegiam as influências que a mente tem na manifestação de doença ou mal-estar no corpo. Mais recentemente, têm sido realizados estudos na direção oposta, né? Como é que o corpo ou as manifestações corporais podem interferir no nosso funcionamento mental. E há um estudo muito interessante que foi apresentado pela Amy Cuddy sobre posturas, e ela incentiva a todas as pessoas em geral e aos homens a adotarem o que ela chama de posturas de autoridade, posturas de poder. Essa postura, quando a gente coloca a mão assim na cintura, é uma postura de autoridade. Quando nós nos expandimos, também nós aumentamos a produção de testosterona e, consequentemente, nós aumentamos a nossa disposição para reagir diante dos desafios que a vida nos apresenta. E temos uma diminuição no nível de cortisol. Então, quando a gente fica muito encolhido, nós diminuímos a quantidade de testosterona e aumentamos a quantidade de cortisol. Então, o corpo interfere também no nosso funcionamento mental, no nosso estado emocional. Prestemos atenção a isso. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que, ao olharmos o que está acontecendo hoje, nós podemos, daqui a algum tempo, olhar para trás e compreendermos melhor o que está acontecendo agora. Nós só vamos compreender melhor o que está acontecendo agora quando chegarmos lá na frente. Muita coisa a gente não está entendendo direito, mas lá na frente nós seremos capazes de ligar um ponto ao outro, de conectar os vários pontos que estão aí presentes na nossa vida. Porque a vida só pode ser compreendida quando nós olhamos para o passado, mas só pode ser vivida quando nós olhamos para o futuro. Então vamos fazer planos para garantir a nossa saúde, para nos engajarmos de fato com a vida, nesse nosso compromisso com a vida, e uma vida bem vivida, vida abundante, vida plena, conforme Jesus Cristo tem nos apresentado. Nós precisamos fazer planos para o futuro. É uma boa maneira de nos comprometermos com isso. E, por fim mesmo, reconhecer a nossa vulnerabilidade não nos torna menos homens. Se nós precisamos, em algum momento, de procurar auxílio, vamos procurar auxílio. Nós não somos menos homens por procurarmos ajuda quando precisarmos. Afinal de contas, quando nós não estamos conseguindo encarar bem uma determinada situação, é melhor a gente reunir forças, reunir elementos, habilidades para enfrentar essa situação. E aí nós podemos dizer que essa fuga não é necessariamente uma manifestação de patologia, de doença ou de fragilidade. Ela pode demonstrar, pelo contrário, compreensão de que o que é mais saudável a fazer naquele instante é fugir. Então, nem toda fuga é doentia, nem todo contato é saudável. Já dizia o médico alemão Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, e essa é uma frase que eu diria que serve para a gente pensar em vários momentos ao longo da nossa vida. Nem toda fuga é doentia, nem todo contato é saudável. Em alguns momentos nós precisamos reunir forças para depois, sim, enfrentarmos uma determinada dificuldade na nossa vida. E, como dizia o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem coisas que não adianta nós queremos fazer de um determinado jeito, porque aquilo, apesar de ser lícito, apesar de ser permitido, talvez não seja a melhor solução que nos convém adotar. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero não ter perturbado muito a vocês. Pelo contrário, espero ter instigado vocês a buscarem cada vez mais uma vida com saúde, uma vida com bem-estar, uma vida abundante em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Chegamos ao final de mais um culto de celebração a Deus pelo mês do homem. E eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração mais uma vez e que você possa estar conosco no próximo sábado, no dia 25, às 19 horas, onde estaremos recebendo o reverendo Eduardo Seixas, que é pastor da Igreja Metodista de São Roque e também superintendente do Distrito Sorocaba. E ele estará ministrando aos nossos corações com o tema relacionamento e unidade. E que você possa estar conosco, recebendo de Deus mais uma porção da sua palavra, mais uma bênção sobre a sua vida. Amém? E nós temos hoje um convidado especial. O bispo José Carlos Pérez estará conosco nesse momento, trazendo uma palavra ao seu coração, impetrando a bênção para todos nós. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão. Graça e paz. Que bom participar com você desse momento especial em gratidão a Deus pela vida dos homens, pelo Dia dos Homens. Homens de Deus são bênçãos na vida da igreja. Você, meu irmão, você que está me ouvindo agora, é bênção de Deus na casa do Senhor, na tua igreja e na federação. Nós nos alegramos por você nesse dia. O Salmo 128 diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa é como a oliveira frutífera, e os filhos são como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É isso que eu desejo para você, que você sirva ao Senhor com alegria, ser fiel a Ele em todo o teu caminho, em todo o teu caminhar, e nesse caminho com Deus, certamente Ele te abençoará. Assuma o papel como sacerdote do lar, ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, seja bênção na vida deles. Deus te abençoe e te guarde. Feliz Dia dos Homens. Recebamos a bênção de Deus. Pai amado, ao finalizar esse programa especial para o Dia do Homem, nós queremos te louvar pela vida de cada um deles. E ao finalizar esse trabalho, eu quero abençoá-los em teu nome. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, e contigo permaneça não somente hoje, mas sempre. Amém e glórias a Deus. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta
corta a lança e cuida de você. A propósito da batalha, se prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Sim,